Dizem que um bom café se toma quente, em pé e no balcão de uma cafeteria. Mas nós sabemos que muitas pessoas têm o hábito de deixar o café esfriando, deixar a xícara de café no balcão. Por que o café esfria? Porque, ao longo do tempo, o café cede calor para o meio ambiente que está a uma temperatura mais baixa. E este processo ocorre até que o café chegue à mesma temperatura do meio ambiente e, portanto, já numa temperatura em que não é mais agradável a bebida. Nós vamos estudar como é o processo de resfriamento de um líquido deixado no ambiente a uma temperatura mais baixa. Este processo nós vamos investigar se ele é linear ou não linear, e é esse o objetivo deste vídeo. Nós vamos partir do seguinte modelo matemático: um objeto, um líquido, a uma temperatura inicial θ0, bem mais alta que a temperatura do meio ambiente, que aqui nós vamos chamar de θA, é deixado no ambiente, interagindo com ele de maneira a trocar calor. Nós vamos partir do modelo que a temperatura deste líquido em qualquer instante de tempo, ela pode ser medida de acordo com uma função. E a proposta é que a função seja temperatura igual à temperatura ambiente mais a diferença inicial, ou seja, o θ0 menos o θ ambiente, a temperatura que o objeto estava quando foi deixado no meio ambiente, e este fator, essa diferença inicial mais alta, ela vai ser multiplicada por uma função cujo valor é igual a 1 no instante inicial, ou seja, t igual a zero, e vai diminuindo ao longo do tempo. 0,98, 0,97 e assim por diante. Essa função é o e, número de Euler, elevado a menos uma constante vezes o tempo. Vamos testar este modelo matemático proposto com um experimento bastante simples. Vamos começar com uma porção de água colocada a uma temperatura muito mais alta que a do meio ambiente. Vamos medir a temperatura do meio ambiente e medir a temperatura da água. Para isso, coloque o termômetro na água e observe a temperatura subir. Quando ela estabilizar, faça a medida e inicie a cronometragem. A partir disso, nós vamos medir novamente a temperatura da água a cada 5 minutos. Isso mesmo, a cada 5 minutos, uma nova medida da temperatura. E isso será feito ao longo de 30 minutos. Os resultados obtidos serão semelhantes a esses mostrados aí na tabela. Nós temos tempo em minutos, que vai de 0 a 30, com intervalos de 5 em 5 minutos. Em amarelo, nós vemos a temperatura da água medida naquele instante de tempo, e na coluna à direita, a diferença entre essa temperatura e a temperatura ambiente, que no caso foi de 30 graus Celsius. Então, inicialmente, a água estava a 60 graus Celsius acima do meio ambiente e 30 minutos após ela estava com 24,4 graus Celsius acima da temperatura do meio ambiente. Analisando essas medidas, nós poderemos entender como ocorre o processo de queda de temperatura da água desde os 90 graus Celsius até os 54,4 graus Celsius ao longo dos 30 minutos. Observem que mesmo após meia hora, 30 minutos, a temperatura da água quente ainda não está igual à do meio ambiente, ela ainda é 24,4 graus Celsius acima da temperatura do meio ambiente. Construindo um gráfico de temperatura menos temperatura ambiente versus tempo, nós observamos que a queda da temperatura ela ocorre de maneira não linear. O gráfico nos mostra uma curva que, em primeira visão, é compatível com a queda exponencial proposta. Vamos analisar os dados utilizando uma escala monologarítmica. No eixo vertical, nós vamos inserir os dados do logaritmo neperiano da diferença de temperatura. Portanto, se a diferença é de 60 graus, o log neperiano dessa diferença é
4,1, até 24,4 loganeteriano, 3,2. Já no eixo horizontal, nós vamos inserir os dados da passagem do tempo, variando de 0 minutos até 30 minutos, com intervalos de 5 em 5 minutos. Notem que a reta é decrescente como esperado. E agora falta analisar se ela está de acordo com o modelo matemático proposto. Se nós inserirmos esses dados para calcular o coeficiente de correlação, nós vemos que o resultado dele é -1, indicando também pelo método estatístico que existe uma reta decrescente ligando os dados de log neperiano da diferença de temperatura com o tempo. Com a reta é possível calcular o alfa, já que ele é a inclinação desta reta. Calculando o alfa por métodos estatísticos, nós vemos que ele é de 0,03 minuto a -1, já que o tempo foi medido em minutos. Portanto, os gráficos mostram a assertividade do modelo matemático proposto. Para entender como chegar à conclusão de que é necessário utilizar uma escala monologarítmica, assista o outro vídeo onde nós destrinchamos como chegar na reta monolog.